Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. O sacrifício. Sacrifícios do corpo material e do corpo espiritual. Anteriormente falamos sobre os sacrifícios, e vimos que há sacrifícios feitos segundo a inclinação do espírito e aqueles feitos segundo a inclinação da carne. E foi bem esclarecido que todo empreendimento que você começa no espírito, por meio de sacrifícios espirituais, terminará com resultados espirituais. Tudo o que se semeia no espírito, se colhe no espírito. Isso é uma lei. Na caminhada espiritual, há dois níveis distintos de sacrifício: o que é feito segundo o corpo material e o que é realizado segundo o corpo espiritual. Ambos envolvem entrega, mas produzem resultados em esferas diferentes. 1. Sacrifício segundo o corpo material. Esse tipo de sacrifício inclui coisas visíveis e palpáveis: dar dinheiro, tempo, bens, serviços ou favores. Quando feito entre homens, gera um senso de dívida moral. A pessoa abençoada por ti se sente, de certa forma, em débito, sente-se tocada, constrangida ou obrigada a reconhecer o teu gesto. Contudo, esse tipo de sacrifício pode terminar no plano humano, se não for feito com o coração voltado para Deus. 2. Sacrifício segundo o corpo espiritual. Esse tipo é mais elevado. Ele acontece quando a ação feita no natural é guiada pelo Espírito e apresentada a Deus como culto vivo. Ver Romanos 12:1. Aqui, o sacrifício não é apenas o que se dá, mas a motivação e consagração com que se dá. Nesse nível, não se espera retorno humano, mas intervenção divina. Quando um sacrifício é feito no Espírito, Deus o considera, recebe como dívida santa, e age em justiça para retribuir segundo seu propósito. Sacrifícios materiais tocam os homens. Sacrifícios espirituais tocam a Deus. E quando algo toca a Deus, ele se move para agir com justiça e favor. Assim, não é apenas o que damos, mas como e a quem oferecemos que determina a colheita espiritual. O sacrifício se converte em um valor espiritual, e é como se estivéssemos a comprar algo de Deus. Ao receber o nosso sacrifício, ele nos concede aquilo que foi comprado, de forma justa, conforme o valor do sacrifício oferecido. Foi exatamente isso que aconteceu com o sacrifício oferecido pelo Senhor Jesus. O seu sacrifício foi convertido, em termos divinos, como uma nota ou moeda espiritual que pagou a dívida da nossa degradação. Em Isaías 53, ao analisarmos atentamente, veremos que o grande Senhor Jesus Cristo foi descrito neste capítulo. A Escritura Sagrada declara: ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahweh. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos, nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Isaías 53, 1-5. KJAS sacrifício foi oferecido pelo Espírito de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e se tornou, em termos divinos, uma nota espiritual com um valor eterno, pois foi oferecido pelo Espírito Eterno. Ver Hebreus 9:14. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo é a moeda que paga toda a dívida espiritual. Ver Colossenses 2:13-14. Não importa qual seja, nem em que tempo tenha sido feita. Ele pagou um preço eterno, oferecendo um sacrifício eterno, e esse sacrifício jamais precisará ser repetido, pois tem um peso que cede o tempo e o espaço. No entanto, esse não é o foco principal aqui. Meu objetivo é fazer o leitor compreender que todo sacrifício que você faz segundo a inclinação do Espírito tem um resultado espiritual. Jejuns, orações, ofertas voluntárias e outras práticas,
quando feitas na plataforma do Espírito de Cristo, têm um preço espiritual e adquirem valor conforme o tipo de sacrifício oferecido. Eles se tornam moedas espirituais diante do altar. Há dívidas espirituais que exigem preços específicos. Por exemplo, a voz do altar pode te orientar a jejuar mais de 12 horas, porque um jejum das 0 horas até as 12 horas pode não ser suficiente para pagar a dívida no reino espiritual. Será necessário um jejum mais longo ou equivalente à gravidade do problema. Se a exigência for elevada, o preço também será elevado. Mas Deus, em sua misericórdia, sabe como te ajudar a pagar essa dívida. Apenas seja obediente à voz do altar, pois é ela que te guiará com precisão. E quando o preço excede a tua capacidade espiritual atual, Deus poderá levantar alguém com estrutura espiritual adequada para interceder por ti. Essa pessoa usará o próprio altar em favor da tua vida. É isso que os servos de Deus foram enviados para fazer, lutar pelas almas. Mas se Deus já investiu em ti estrutura espiritual suficiente para lidar com certas batalhas, Ele permitirá que passes pelo sofrimento até compreenderes que precisas te posicionar e lutar. Nesse processo, Ele pode afastar pessoas ao teu redor. Podes até procurar ajuda, mas não a encontrarás, porque Deus sabe o que colocou dentro de ti. Algumas batalhas são escolas para a maturidade espiritual. Há dívidas espirituais em famílias, comunidades, províncias e nações, e cada uma delas é paga com um preço específico. Se não venceste os altares da tua família, não poderás vencer os da tua comunidade. Se não venceste os da comunidade, não poderás vencer os da província. E se não venceste os da província, não poderás confrontar os do país. Os espíritos compreendem a linguagem do sacrifício. Se queres uma intervenção espiritual real em tua vida, fala a língua deles, e verás os resultados. Sem sacrifício, você pode estar orando para que portas espirituais se abram, mas sem resultado, pois é necessário que algo seja dado para ativar um ponto de intervenção divina. Se você está orando para que Jeová Jiré venha e o ajude em alguma situação, os seres angélicos examinarão sua conta espiritual para determinar se você está qualificado para o tipo de intervenção divina que procura, seja em caso de enfermidade, esterilidade, falta de suprimento, entre muitos outros. Se for constatado que sua conta espiritual, nesse ponto, não é suficiente para lhe conceder a intervenção divina esperada, eu lhe digo, a intervenção do trono de Deus não chegará até você como desejado. É por isso que algumas pessoas oram por uma mudança, e a mudança não acontece. A conta espiritual deve ser examinada antes da intervenção divina, quer você saiba disso ou não. Se a sua conta espiritual está vazia, e você está orando para que Jeová Jiré venha socorrê-lo em alguma situação difícil, essa situação não vai embora até que você faça o necessário. Muitas vezes, não é preciso uma oferta material, como dinheiro, objetos ou alimentos mas sim sacrifícios de jejuns profundos e oração intensa. O Senhor Jesus deixou isso claro. Não é que Deus não quis libertar o menino possuído, mas era necessário algo que liberasse o poder necessário para sua libertação. A Escritura relata que esta casta não sai senão por jejum e oração. Mateus 17:21. Isso mostra que certos tipos de intervenção divina só são liberados mediante sacrifícios espirituais. Sacrifício, por definição, precisa nos custar algo. Se não gera perdas, não é considerado sacrifício. Pode ser perda de conforto, de horas de sono, de alimento, de distrações, de vontades carnais. Algo precisa ser renunciado de verdade. É o custo espiritual que gera autoridade espiritual. E essa autoridade é o que ativa respostas no mundo invisível. A maior tristeza é que muitos filhos de Deus não compreendem essas realidades espirituais. Mesmo lendo as Escrituras Sagradas, ignoram esses princípios. Enquanto isso, o príncipe das trevas conhece perfeitamente o funcionamento do reino espiritual e do reino dos homens, e ensina a seus servos esses princípios divinos, mas de forma distorcida. A Escritura Sagrada relata, quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens, hábeis na luta com espada, a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom, mas não teve sucesso. Então tomou seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do seu trono, e o sacrificou ao Deus dos Moabitas camas sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel, por esse motivo eles se retiraram e voltaram para sua terra. 2 Reis 13:26-27, KJ. Vemos aqui que o rei de Moabe sabia perfeitamente sobre o princípio do sacrifício, pois ele não apenas sacrificou alguém, mas sim o seu próprio filho,
aquele que estava sendo preparado para ser seu sucessor. Isso não estava nos seus planos, mas ele precisava de uma intervenção espiritual das trevas. Como já mencionamos anteriormente, a linguagem que os espíritos entendem é o sacrifício. Você nunca conseguirá negociar com seres espirituais sem compreender a linguagem deles, e vemos aqui que o rei de Moabe estava muito bem instruído nisso. Que o leitor possa compreender essa verdade e tornar-se um homem ou uma mulher de sacrifícios. Pode ser, por exemplo, um jejum contínuo das madrugadas até o meio-dia. Desde que seja sacrifício verdadeiro, você estará falando a linguagem de Deus. Assim como um homem só consegue responder a uma pergunta quando a compreende, Deus também responde quando se fala com ele na linguagem dos sacrifícios. Ele não é do tipo que fala muito, ele responde mais do que fala. Que o leitor possa compreender essa verdade e tornar-se um homem ou uma mulher de sacrifícios. Pode ser, por exemplo, ter o compromisso diário de oração durante 10, 20 ou mais minutos, tirar um tempo para meditar na palavra de Deus durante 20 ou 30 minutos por dia ou por semana, fazer jejum contínuo das madrugadas até o meio-dia ou mais, dependendo da capacidade pessoal e condição de saúde. Desde que seja um sacrifício verdadeiro, você estará falando a linguagem de Deus. Deus é justo, você não pode colher o que não semeou. Segundo a lei da semeadura e colheita, se você semear no Espírito, colherá do Espírito Santo vida e paz. Ver Romanos 8:6. Ao lermos essa passagem, a Escritura Sagrada afirma: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O termo paz, no grego original, é eirene, e o seu significado carrega uma rica gama de sentidos, a estado de harmonia e tranquilidade interior. 1. Como fruto do Espírito, Gálatas 5:22. 2. Ausência de perturbação na alma. B. Restauração de relacionamentos rompidos. 1. Especialmente com Deus, como em Romanos 5:1. 2. Resultado de reconciliação espiritual ou judicial. C. Bem-estar, ordem e bênção divina. Refere-se a condições externas ajustadas por Deus, como resposta à fidelidade e justiça. Vê Lucas 2:14, João 14:27. Não apenas emocional, mas 1. Paz circunstancial, Deus agindo nas situações. 2. Soluções divinas por intervenção de Deus. 3. Respostas divinas práticas, como solução de problemas, livramentos e bênçãos. É exatamente aqui que quero chegar. Gostaria que o leitor compreenda que os problemas, sofrimentos e dificuldades podem ter inúmeras causas ou caminhos, mas a solução de todos eles está em permanecer na presença de Deus em sacrifícios espirituais. O salmista escreveu que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Salmo 126, 5-6, NTLH. O salmo acima ilustra alguém triste, chorando, sofrendo, mas ainda assim semeando no espírito. E o resultado da colheita, inevitavelmente, será espiritual, acompanhado de alegria e plenitude. Portanto, a inclinação do espírito, isto é, a semeadura feita no espírito, seja em jejuns, orações, ofertas voluntárias, entre outras coisas, gera como consequência colheitas espirituais, que envolvem o aumento ou crescimento em Cristo, vida, e intervenção ativa de Deus na vida do crente, paz. Sobre o aumento ou crescimento da vida de Cristo, isto é, as virtudes do Espírito em nós, mais adiante o leitor irá compreender. O ser humano sofre porque quer sofrer. Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, mas tais bênçãos estão nas regiões celestiais, e a chave para entrar nessas regiões espirituais é sacrifício espiritual. O servo de Deus, José Paio Babalola, que hoje descansa no Senhor, havia tido uma visão, a visão de Babalola sobre o armazém das bênçãos inspiradora. Durante um momento de oração no Monte da Vitória, em Efon-Ekiti, ele teve uma revelação espiritual. Viu um grande armazém onde todas as coisas boas, físicas e espirituais, estavam guardadas, mas o armazém estava trancado. Ao clamar a Deus por acesso, um pequeno estojo foi colocado em suas mãos. Quando o abriu, encontrou apenas uma palavra: oração. Essa revelação impactou profundamente sua vida de oração. Ele entendeu que, para entrar naquele tesouro espiritual, era necessário possuir a chave, a oração constante e perseverante. A partir daí, se tornou notório por passar horas,
dias ou até semanas em oração, como resultado direto desse chamado divino. Como disse acima, Deus é justo. Ele apenas vai permitir que você colha nas regiões celestiais aquilo que você semeou. Se não há nenhum sacrifício como semente, não espere nenhuma colheita como resultado. Os agentes humanos das trevas são mestres nesse sentido. Eles estão sempre oferecendo sacrifícios continuamente de modo a manipulam as leis universais e imutáveis para seus próprios interesses, que sempre são voltados para o mal. Temos visto e ouvido relatos de pessoas que recorreram a eles em busca de algum benefício. E, antes que pudessem alcançar esse benefício, os agentes das trevas exigiram que sacrificassem aquilo ou aqueles que mais amavam. Isso acontece porque existem inúmeros tipos de sacrifícios espirituais, mas quando é sacrificado alguém ou algo que amamos profundamente, o impacto espiritual é diferente, é muito mais forte. O sacrifício verdadeiro precisa gerar dor e perda. Ele tem que custar algo para ser considerado aceitável no mundo espiritual. Esse foi o mesmo princípio que Deus aplicou ao patriarca Abraão. Diante de Deus, Abraão já havia entregado seu filho Isaque, o filho a quem ele muito amava. A Escritura Sagrada diz: então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes, que eu te indicarei. Gênesis 22:2, KJA. Por isso mesmo que Abraão não tenha sacrificado seu filho, o seu coração já estava disposto para fazê-lo. A Escritura Sagrada relata: finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abrão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abrão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Gênesis 22:9-10, KJA. E sobre isso o Senhor declarou: não estendas a tua mão contra o rapaz. Menos ordenou o anjo: não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. E declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahweh, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, o teu único filho. Esteja convicto de que eu te acumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então retornou Abrão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Gênesis 22:12-19, KJA. Esse ato do patriarca Abrão exaltou tanto, que, entre muitas coisas, ele foi nomeado como amigo de Deus e pai da fé de todos os que creem em Cristo, fazendo com que todos os povos se tornassem descendentes de Abrão pela fé. E não só isso, até mesmo Deus vivo, para desfazer tudo o que foi feito por Adão, precisou dar o seu filho unigênito. O sacrifício de Cristo é o maior sacrifício já realizado em todos os reinos da existência. Esse sacrifício foi oferecido pelo Espírito Eterno de Deus, e, por isso, o resultado final teve impacto em todos os reinos da existência, espiritual, físico, eterno e temporal. A Escritura Sagrada afirma: não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha é espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto, um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu sobre o livro toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira,
aspergindo com sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais, por meio de sacrifícios muito superiores a estes. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Hebreus 9:12-28, KJA. O poder espiritual do sacrifício. A Escritura ensina que o sacrifício não é apenas simbólico, mas uma chave que movimenta realidades espirituais. Como vimos acima em Hebreus 9:23, está escrito: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios superiores a estes. Isso nos revela que até nos céus houve necessidade de ordenação espiritual através de sacrifício, e foi o próprio Cristo quem realizou essa obra, organizando e purificando tanto as coisas da terra quanto as do céu, para que o plano eterno de Deus se cumprisse plenamente. A Escritura Sagrada nos ensina que o valor de um sacrifício não está apenas no que é oferecido, mas no preço que ele representa para quem oferece. Quando não há esforço, renúncia ou perda, aquilo que é dado não carrega peso espiritual. O próprio rei Davi compreendeu profundamente essa verdade quando enfrentou uma grande praga que assolava Israel. Ao receber a oferta gratuita de Araúna para sacrificar a Deus, Davi recusou, revelando um princípio espiritual poderoso. Ele disse: não quero oferecer a Yahvé meu Deus holocaustos que não me custem nada. A Escritura Sagrada relata esse incidente nos seguintes termos: então declarou Araúna a Davi, que o Senhor meu rei a tome para si sem pagamento e a ofereça em sacrifício como te aprouver. Eis aqui também os bois para o holocausto, o sacrifício totalmente queimado, e o debulhador e o jugo dos bois a lenha. O servo do Senhor meu rei tudo entrega de boa vontade ao rei. E concluiu Araúna, que Yahvé, o teu Deus, aceite a tua oferta. Contudo, o rei replicou a Araúna: não. Eu faço questão de comprar tua eira por preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé meu Deus holocaustos que não me custem nada. E Davi pagou pela aquisição do terreiro e dos bois, 50 peças de prata. Davi construiu ali um altar a Yahvé e lhe ofertou holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Em seguida Yahvé demonstrou seu amor leal para com o povo, aceitando as súplicas em favor da terra e extinguiu-se toda a praga que assolava Israel naqueles dias. 2 Samuel 24:22-25, KJA. Este relato mostra que um verdadeiro sacrifício precisa tocar o coração de quem oferece, e essa entrega sincera e custosa que move a mão de Deus e traz cura, livramento e paz. Isso mostra que um verdadeiro sacrifício precisa gerar custo, perda, esforço, porque o que não nos custa nada, não tem poder de gerar transformação espiritual. O sacrifício de Salomão, 1000 holocausto e a resposta celestial. Quando o rei Salomão assumiu o trono, ele decidiu oferecer a Deus 1000 holocaustos em Gibeon. Ele não estava pedindo nada. O sacrifício foi um gesto de reverência, honra e adoração ao Deus que estabeleceu seu reino. A Escritura Sagrada diz: o rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. 1 Reis 3:4, KJA. Ele usou recursos do seu próprio tesouro e do reino, ou seja, o sacrifício lhe custou algo real e valioso. O princípio espiritual de dai, e dar-se-vos-á foi ativado. Mesmo que o rei Salomão talvez não soubesse conscientemente disso, as leis universais criadas por Deus reagiram ao seu ato. O que aconteceu a seguir? Deus desceu até o rei Salomão em um sonho e disse: pede o que o desejares e eu te darei. Ver 1 Reis 3:5.
O Todo-Poderoso teve de intervir, pois um sacrifício feito com pureza, sinceridade e boa intenção atrai a resposta do céu. É importante compreender que sacrifícios movidos por intenções impuras, egoístas ou carnais geralmente não atraem a intervenção divina. O profeta Isaías escreveu sobre isso, quando Deus rejeitou os jejuns do povo, dizendo, e questionam, por que jejuamos regularmente se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso. A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Porventura foi este o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento. Ora, é isso que chama jejum e dia agradável a Yahweh. Não, nada disso. O jejum que eu desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos, e que despedaces todo o jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo. Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahweh guardará a tua retaguarda. Assim, clamarás a Yahweh, e ele te atenderá, gritarás por socorro, e o Eterno te responderá, eis-me aqui. Mas isto se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar, se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então, naturalmente, a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Yahweh será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida, ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante cujas águas nunca se esgotam. Isaías 58, 3-11. KJA São Tiago também nos revela porque muitas orações não são atendidas, e quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. KJA Portanto, o sacrifício do rei Salomão foi agradável aos olhos de Deus porque nasceu de um coração reverente e santo. Como resultado, Deus não pôde permanecer em silêncio. Ele desceu, interveio e liberou uma resposta que mudou o destino de Salomão. Sacrifícios com o Espírito certo abrem portais para o céu agir na terra. O profeta Moisés também, quando estabeleceu a lei dos 10 mandamentos, ofereceu sacrifícios para selar a aliança entre Deus e o povo de Israel. Ver Êxodo 24, 5-8. Esse sacrifício selou espiritualmente os mandamentos no povo. Mais tarde, Cristo, o glorioso Senhor, ofereceu seu próprio corpo como sacrifício final, substituindo a antiga aliança pela nova, firmada no seu sangue. A lei de Moisés foi selada com o sangue de animais, mas a graça foi estabelecida com o sangue do Filho de Deus. Seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. São Paulo rogou, portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus. Que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12:1, NBV. Cada crente precisa compreender que, se faz parte do corpo de Cristo, então também participa do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Isso porque, sendo crente em Cristo, foi inserido espiritualmente na linhagem sacerdotal de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, cada um deve se esforçar para exercer seu próprio sacerdócio, viver em consagração e santificação, e estar sempre disposto a apresentar o seu corpo como oferta ou sacrifício vivo diante de Deus. Se lermos cuidadosamente o que São Paulo escreveu na passagem acima, em Romanos 12, compreenderemos a seriedade e profundidade dessa exortação. Ele rogava aos crentes de sua época que cada um assumisse seu papel sacerdotal. Paulo não falava por emoção ou religião, mas com base em experiência e revelação acerca do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entendia que tanto as batalhas pessoais quanto as causas do reino de Deus exigem entrega real, sacrifícios e posicionamento diante de Deus.
Ele compreendia que a seara é grande, mas os obreiros são poucos, ver Mateus 9:37, e que os poucos obreiros devem se oferecer continuamente em consagração e sacrifícios espirituais, para que haja caminhos abertos para a manifestação de Deus e a atuação dos seus anjos nos reinos físicos da terra. Em 1 Coríntios 7, São Paulo expressa suas preferências quanto à vida ministerial e conjugal. Ele recomenda que, se possível, os crentes permaneçam solteiros, como ele, para se dedicarem inteiramente às coisas do Senhor. Não que ele proibisse o casamento, pelo contrário, ele o honrou, mas ensinava que aqueles que não fossem casados poderiam se preocupar apenas com as coisas de Deus e como agradar ao Senhor, enquanto os casados teriam também de cuidar das coisas do cônjuge. Tudo isso ele falou com o propósito de que os crentes pudessem exercer com mais liberdade e intensidade o sacerdócio espiritual que lhes foi confiado. Ver 1 Coríntios 7:32-35. Infelizmente, muitos crentes hoje estão extremamente acomodados. Querem depender unicamente das orações, jejuns e sacrifícios espirituais de seus líderes, como se esses fossem os únicos sacerdotes do corpo. Saiba que o véu rasgou, e todo filho de Deus tem direito de apresentar-se diante de Deus. Não precisamos mais de mediadores. Mesmo com esse conhecimento do véu que se rasgou, muitos não compreendem que eles próprios têm responsabilidades, exigências espirituais impostas por Deus. Também são sacerdotes e devem usar a estrutura espiritual que lhes foi dada. Deus distribuiu dons e vocações conforme a medida de cada um, ver Efésios 4:7. Quando a exigência for maior do que a estrutura que a pessoa possui, é legítimo buscar apoio de um líder ou irmão mais maduro. Mas viver constantemente nessa dependência é imaturidade espiritual. Crente, desperta. O teu sacerdócio não é decorativo, é funcional. Não foste chamado para sentar, consumir e depender, mas para oferecer, servir e interceder. Há causas que só serão resolvidas quando fores te apresentar no altar com teu sacrifício espiritual. Deus espera a tua oferta, tua vida consagrada, teu posicionamento. Não continues folgado no reino como se fosses apenas um espectador. Tu foste chamado para carregar sua cruz, apresentar a oferta e ser um sacerdote. Então levanta-te e assume tua posição. Saiba que toda pessoa nos reinos físicos da terra foi estruturado por Deus de acordo com o destino da sua alma, ou seja, de acordo com o seu propósito nos reinos físicos da terra. A Escritura Sagrada afirma: a um deu 5 talentos, a outro, 2, e a outro, 1, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E, em seguida, partiu de viagem. Mateus 25:15, KJ. Aqui vemos o termo, a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e isso é uma prova clara de que cada pessoa recebe de Deus aquilo que está alinhado com sua estrutura espiritual. Isso inclui, mas não se limita, a dons, talentos, mantos, unções e encargos espirituais. Portanto, as lutas que cada crente em Cristo enfrenta não são por acaso. Se Deus permite que enfrentes certas batalhas, é porque Ele já o moldou com a estrutura necessária para superá-las. Deus é justo e fiel. A Escritura Sagrada declara: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios 10:13, NTLH. As tuas lutas estão no nível do teu manto, da tua estrela, do teu talento e da tua unção. Os inimigos espirituais não lutam simplesmente contra ti como pessoa, eles atacam o que carregas, o que foste chamado para ser e manifestar. O tipo de batalha que enfrentas revela o teu chamado e a tua missão. Essa realidade também determina o tipo de vida que deves levar. 1. O nível de consagração necessário. 2. Os sacrifícios espirituais exigidos. 3. O preço de oração, jejum e santidade a ser mantido. Cada manto, cada estrela, cada unção e dom tem um valor espiritual próprio para ser aperfeiçoado. Mas saiba que Deus já providenciou tudo o que precisas para cumprir tua missão. A única exigência é obediência, disciplina espiritual e constância na fé. Com isso, o avanço torna-se natural e sustentado. E quando ainda não tens estrutura para oferecer um sacrifício correspondente à tua necessidade, Deus é tão gracioso que envia alguém para fazê-lo por ti, até que tua estrutura espiritual esteja fortalecida. Isso é a parte do ministério dos intercessores e servos maduros. Há casos em que a pessoa não tem capacidade espiritual para enfrentar os espíritos malignos. No entanto,
Ao se colocar na posição correta diante de Deus, em humildade, arrependimento e obediência, o Senhor pode agir em seu favor de várias maneiras. Ele pode enviar um anjo ou até mesmo um servo dele, de categoria espiritual mais elevada, para lutar por sua causa. Assim como Cristo veio ao mundo e pagou o preço pelos nossos pecados, porque nenhum ser humano poderia pagar por si mesmo, visto que todos pecaram, também em determinados casos, Deus pode usar alguém que esteja em condição espiritual mais forte para interceder, carregar a carga ou pagar o preço no lugar de outro. Se Deus rejeita o ofertante, como receberia a oferta? Sem o ofertante ser aceito, não há como preço necessário para a absolvição ser validado. Mas Cristo foi aceito porque não cometeu pecado. Ver Hebreus 4:15, 1 Pedro 2:22. Por isso, como está escrito em 1 Coríntios 6:20, pois fostes comprados por alto preço. Deus usou o sacrifício de Cristo para nos comprar por um alto preço. Não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fomos resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiros sem mácula ou defeito algum. Ver 1 Pedro 18:19. Da mesma forma, Deus pode levantar um servo genuíno para interceder e pagar espiritualmente um preço que está além da capacidade da pessoa necessitada. O importante é permanecer na posição certa, confiar e esperar pela salvação que vem do Senhor. É importante entender que muitos de nós, os nossos pais, avós e antepassados fizeram sacrifícios espirituais de diferentes níveis que abriram portais espirituais, alguns para o bem, outros para o mal. Tais portais continuam ativos até hoje, influenciando famílias, comunidades e nações inteiras. Para reverter decretos espirituais negativos, quebrar cédulas e cancelar leis espirituais antigas que ainda estão operando contra nós em suas ordenanças, é necessário seguir o modelo de Cristo, oferecer algo real, sacrificial e espiritual a Deus, seja um tempo de oração profunda, jejuns sinceros, ofertas voluntárias à obra de Deus e aos servos de Deus. Não me refiro aos dízimos e ofertas instituídos pelo regulamento divino, ver Malaquias 3:8-10, mas a um ato voluntário, como fez o rei Salomão, um gesto de fé e entrega total. Como vimos acima, esses atos abrem portais espirituais para que Deus entre em nossa realidade e estabeleça novas leis, substitua decretos e libere bênçãos. Sobre ofertas voluntárias, não se limitam apenas ao valor monetário, incluem também jejuns voluntários, votos espontâneos, ver Juízes 11:30-31, Atos 18:18, sacrifícios de louvor, ver Salmos 119-108, Hebreus 13:15, ações de graças, ver Salmos 50:14, e serviços dedicados ao Senhor, ver Êxodo 35:29. Tudo que é oferecido com um coração livre, sem imposição divina direta, pode ser considerado uma oferta voluntária. Mas entre as orientações de Deus e as voluntárias, as que Deus orienta têm uma precisão muito mais elevada. Em um dos meus materiais, falei sobre isso, sobre o princípio do seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ver Mateus 6:10. Saiba que essa expressão pode, sim, ser considerada um princípio espiritual profundo e fundamental. Quando Deus orienta, significa que ele já está em prontidão para intervir nos reinos físicos da terra, seja pessoalmente, ver Gênesis 15:9-17, ou por meio de um dos seus milhares de seres angelicais, ver Juízes 6:19-21, Salmos 91:11. Mas atenção, cada caso é um caso particular. Assim como o dano causado por Adão gerou problemas gravíssimos que exigiram algo muito maior para ser ofertado, assim também acontece com muitos de nós. Há pessoas que estão lidando com laços espirituais terríveis, e um sacrifício simples não teria muito impacto. A medida com que você dá é a medida com que você receberá. Deus é justo. Ele não pode considerar o seu jejum da madrugada até ao meio-dia como se fosse até outra madrugada ou durante vários dias. Não é assim. O Senhor sabe de tudo, e Ele vai te capacitar para oferecer sacrifícios que abrirão portais espirituais, para que Ele possa agir e transformar situações. O que precisamos é disposição e vontade sincera de transformação e desenvolvimento espiritual. E a preguiça não ajuda em nada. William Mamodi, um dos maiores evangelistas e pregadores cristãos do século XIX, uma vez disse: é muito difícil um homem preguiçoso ser redimido. Caro leitor, saiba que o que acabamos de ler é o comentário de um dos mais proeminentes avivalistas da história da Igreja. A preguiça é extremamente prejudicial quando se trata do crescimento espiritual.
A própria Escritura Sagrada nos revela que é o próprio Deus quem derrama a água da vida em nossos corações a fim de que haja o aumento do seu Espírito em nós, gerando assim crescimento espiritual e transformação, o que nos torna aptos para a salvação. São Paulo escreveu: Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus, que realiza o crescimento. 1 Coríntios 3, 6-7, KJ aqui, vemos que o que dá o aumento ou crescimento é sempre o Senhor. E esse aumento se refere ao crescimento das virtudes do seu Espírito em nós. Essas virtudes são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Ver Gálatas 5:22. São Paulo também escreveu: E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Romanos 5:5, KJ. Isso inclui, mas não se limita apenas ao amor. Todas as virtudes descritas acima são derramadas em nós por Deus. E eis a questão: como é que Deus as derrama de modo que haja o crescimento espiritual? Isso é feito quando os crentes deixam de lado a vida de preguiça e se esforçam para estar na presença de Deus, por meio de orações, jejuns, adoração, meditação da palavra, e mantendo os pensamentos nas coisas do alto. Esses sacrifícios espirituais levam o crente a uma consciência diária do Pai Todo-Poderoso, e isso o coloca num estado de união com o Espírito de Deus. Nessa união, o Senhor faz o que lemos acima, Ele aumenta as virtudes do seu Espírito na vida do crente. Essas virtudes não são apenas as virtudes da vida de Cristo, mas também as virtudes do poder, como fé, autoridade espiritual, discernimento, sabedoria divina, unção e ousadia. É por isso que os que estão sempre em exercícios espirituais constantes absorvem a energia divina mais elevada, vibrações superiores, do Espírito legítimo de Cristo. Isso também implica a subjugação de tudo o que procura desviar essa pessoa do caminho do bem. A pessoa em questão é fortalecida pelo Espírito do Senhor por meio da conexão entre seu Espírito e o Espírito de Deus, enquanto realiza sacrifícios espirituais como oração, jejum, adoração e meditação na palavra. Como consequência, ela se livra das influências e manipulações dos poderes das trevas, que operam com vibrações materiais e densas, pois torna-se forte no Senhor e na força do seu poder. E aquele que mais praticar tais sacrifícios, mais desenvolverá seu homem interior em todos os aspectos, tanto nas virtudes da vida, como o amor e a mansidão, quanto nas virtudes do poder, como a fé, autoridade espiritual, visão profética, sabedoria e ousadia. É preciso constância para romper com decretos espirituais negativos, quebrar cédulas espirituais e cancelar leis antigas que ainda estão operando contra nós em suas ordenanças. É necessário romper com a carne. A alma precisa estar contrita, para que, ao liberar o espírito, ele esteja fortalecido a ponto de romper com essas forças mencionadas acima. Foi exatamente isso que o sacrifício do Senhor Jesus fez. Ele abriu o portal definitivo entre o céu e a terra, permitindo que Deus renovasse todas as coisas e nos desse livre acesso à sua presença e ao seu favor. Já ouvi relatos de pessoas que, por meio de ofertas voluntárias feitas por seus pais, foram protegidas por intervenção divina contra as obras das trevas. Em outros casos, essas ofertas à obra de Deus influenciaram até na libertação de agentes humanos das trevas. Pois o dinheiro também tem poder e pode falar espiritualmente diante dos tribunais invisíveis em favor do ofertante. A própria Escritura não nos oculta esse fato. O dinheiro responde por tudo. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Eclesiastes 10:19. ARC. Caro leitor, ao lermos esta escritura, percebemos que a própria palavra de Deus afirma que por tudo o dinheiro responde. Essa expressão neste contexto é muito importante, pois de fato o dinheiro abrange tudo. Nas questões relacionadas ao bem, segundo a vontade de Deus no reino dos homens, ou seja, nas coisas da obra de Deus na terra, o dinheiro gasto com um coração puro diante do Senhor pode responder por você. Ele tem o poder de elevar o padrão de justiça de Deus acima das manipulações das trevas. Isso acontece porque o seu dinheiro representa o seu suor, e este também fala diante dos tribunais invisíveis. A respeito disso, São Tiago escreveu: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós, desonestamente, deixastes de pagar está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago 5:4. KJ. Analisando essa passagem,
compreendamos que o dinheiro estava clamando aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E onde a justiça divina é executada, senão diante dos tribunais invisíveis do reino celestial. Assim, segundo o relato de São Tiago, o dinheiro pode se apresentar nos reinos espirituais e falar a favor de alguém de diversas maneiras, seja para o estabelecimento da justiça, como no caso citado por Tiago, seja para intervir em diferentes situações, como o sábio Salomão também nos ensina que, por tudo, o dinheiro responde. O seu dinheiro representa o seu suor, seu esforço, seu salário e sua luta, carrega suas impressões e energias. Segundo o princípio estabelecido por Deus após a queda do homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 13:19, compreendamos que comer do fruto do próprio suor é um princípio diante do trono de Deus. Mas quando, em vez de comeres todo o teu pão, tiras uma parte do teu suor e a ofereces voluntariamente ao Senhor, para sua obra, isso se torna um sacrifício diante de Deus, independentemente do valor. O que importa é que a oferta venha de um coração puro e alegre. Para além da pureza, Deus também se agrada de quem dá com alegria, conforme está escrito: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. ARC ainda sobre o princípio do suor e sustento. Um exemplo profundo disso é o da viúva que deu poucas moedas como oferta. O Senhor Jesus observava os ricos colocando grandes valores, mas viu aquela mulher pobre lançar tudo o que tinha. A Escritura Sagrada relata, e erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de ofertas. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas. E exclamou: com toda certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava, esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Lucas 21:1-4, KJ. A frase todo o seu sustento aqui é chave. A mulher não deu apenas com um coração puro e alegre, ela deu o seu meio de subsistência, o que lhe restava para sobreviver. Isso mostra que Deus olha além do valor numérico e vê a essência, a entrega e a confiança do coração. O caso acima referido, sobre a viúva que ofertou todo o seu sustento, nos ensina que, para Deus, não é o valor monetário que determina a aceitação da oferta, mas sim o valor espiritual que ela carrega. Não é o ato de doar $1 milhão que, automaticamente, atrairá uma resposta divina mais rápida do que a oferta de alguém que deu apenas 2 pequenas moedas. Oferta voluntária não é uma exibição de riqueza, mas uma expressão profunda de fé, sacrifício e entrega da alma. A oferta nunca teve como destino final o líder da congregação, mas sim o próprio Deus. No entanto, muitos ministros, pastores, evangelistas, apóstolos, mestres e profetas, estão mais focados na quantia ofertada do que na condição do ofertante. O Senhor Jesus, ao contrário, foca-se na alma que oferece e no estado espiritual e moral da oferta. Existem casos em que a pessoa oferece com um coração puro e alegre, mas a fonte de onde vem o dinheiro é injusta ou corrupta. Nestes casos, Deus pode aceitar o ofertante, mas rejeitar a oferta, como aconteceu com Naamã, o general sírio, antes da sua conversão completa. Em outras situações, o dinheiro pode ser legítimo, mas o coração do ofertante está cheio de orgulho, vaidade ou interesse. Ao analisarmos o relato de São Lucas, vemos que muitos ricos ofertavam grandes quantias, mas Cristo rejeitou suas ofertas porque não vieram com a entrega genuína. Eles poderiam acreditar que, por darem mais do que a viúva, suas necessidades seriam atendidas com mais rapidez. Mas o Senhor, que vê além das aparências, declarou que aquela mulher, em sua simplicidade e sacrifício verdadeiro, havia dado mais do que todos. Isso nos revela que, para Deus, a oferta é medida pela intensidade da fé e não pela quantidade monetária. Quando uma oferta é feita com integridade, tanto do coração como da fonte de onde vem, ela sobe como memorial diante do trono de Deus e tem poder para mover os céus, estabelecer juízo, liberar proteção, e abrir portas espirituais. A Escritura fala claramente sobre a oferta como um memorial diante de Deus. Um exemplo marcante está em Atos 10:1-4. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Quase à hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se aproximava e dizia: Cornélio. Este,
Fixando os olhos nele muito atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: As tuas orações e as tuas esmolas que subiram para a memória diante de Deus. Neste contexto, esmolas ofertas aos necessitados, foram registradas no céu como um memorial, ou seja, algo lembrado por Deus, um testemunho espiritual que fala a favor do ofertante. Esse princípio conecta-se ao ensino do Antigo Testamento, especialmente nas ofertas de incenso e sacrifícios, como em Levítico 2:2, onde parte da oferta é queimada como memorial sobre o altar, uma expressão que representa a lembrança, honra e testemunho diante de Deus. Em suma, o dinheiro é uma manifestação dos teus esforços na terra, mas pode falar em teu favor nos reinos celestiais, como ensina São Tiago, quando usado corretamente para a glória de Deus, ele se torna uma voz que testifica diante do Senhor. No entanto, porque a Escritura diz que por tudo o dinheiro responde, entendemos que esse tudo não se limita às coisas santas. Assim como ele pode responder em favor do bem, também pode ser usado para fins maus. Ele pode abrir portas para o mal e até mesmo levar uma pessoa à ruína espiritual e moral. Mas esse não é o foco desta matéria no momento. Quando um sacrifício é oferecido com um coração puro, sincero, reverente e santo, algo acontece no mundo espiritual. Esse tipo de entrega toca o íntimo de Deus. Não é apenas uma oferta comum, mas um ato que move as realidades celestiais, abrindo portais, atraindo o favor e a intervenção divina. E quando Deus responde a um sacrifício com agrado, ele não apenas observa em silêncio, ele age. É esse princípio dito dai, e dar-se-vos-á, o princípio que torna possível a intervenção sobrenatural do Todo-Poderoso e seus anjos nas nossas realidades. Quando damos algo verdadeiro, algo que custe, algo que carregue intenção justa e santa, Deus se inclina. E quando o Espírito do Senhor entra numa causa, empreendimento, batalha ou necessidade, o impossível se desfaz. Tudo o que era limite ou bloqueio se torna matéria de transformação. O Espírito de Deus, quando convocado por um sacrifício agradável, manifesta seu poder, e esse poder nunca entra para perder. Há situações que não se resolvem apenas com palavras ou com tentativas humanas. Há portas que não se abrem até que algo saia de nós em direção a Deus, e esse algo não é comprado com dinheiro, mas com entrega, com renúncia, com sinceridade e fé. O Senhor quer nos lembrar que todas as coisas são possíveis, sim, mas há um segredo: o seu espírito deve estar envolvido. E o espírito é atraído pelo tipo certo de sacrifício, aquele que ecoa no céu como um perfume suave. Caro leitor, saiba que é essencial compreender que o sacrifício verdadeiro não se resume ao que é oferecido externamente, mas à condição interior do coração que oferece. Deus não se deixa impressionar por quantidades, gestos dramáticos ou esforços humanos vazios. O que ele busca é a motivação oculta por trás de cada ato, se é movido por amor, humildade, justiça e reverência, ou se é fruto de orgulho, autopromoção ou interesse pessoal. A Escritura é clara ao afirmar que Deus não se agrada de qualquer sacrifício, por mais grandioso que pareça. O salmista declara que Deus não se deleita simplesmente em holocaustos ou ofertas materiais. O que ele realmente deseja é um coração contrito, quebrantado, arrependido e íntegro diante dele. É esse coração que torna o sacrifício aceitável diante do altar do Altíssimo. Está escrito: não te deleitas em sacrifícios nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Salmos 51, 16 a 17, 19. KJA. Mesmo que alguém entregue todos os seus bens aos pobres ou ofereça a própria vida como martírio, se isso não for feito com amor verdadeiro, puro e santo, tal ato é considerado sem valor diante de Deus. O sacrifício que não brota do amor, e que não está envolto em sinceridade, justiça e santidade, é inútil, mesmo que envolva grandes perdas ou sofrimento. São Paulo deixou bem claro isso. Está escrito: mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. 1 Coríntios 13:3, KJA. Portanto, antes de oferecer qualquer coisa ao Senhor, é necessário examinar profundamente o coração. Perguntar-se: o que me move? Se for amor pelo Eterno,
zelo por sua glória, desejo de agradá-lo e de viver em verdade diante dele, então o sacrifício será como perfume suave aos céus. Mas se for vaidade, competição espiritual ou busca de recompensa egoísta, interesses materiais egoístas, ainda que pareça espiritual, será rejeitado. Deus se agrada dos sacrifícios sinceros. Não porque ele precise de algo, mas porque o coração do ofertante revela sua verdadeira adoração. É o coração que valida o sacrifício. E somente quando esse coração está cheio de amor genuíno, arrependimento sincero e reverência santa é que o altar reconhece e o céu responde. A graça não elimina a necessidade de conhecimento. A graça age junto com o conhecimento. Devemos entender as consequências espirituais de tudo o que fazemos se quisermos entender as coisas de modo a guerrear de forma eficaz, para não acontecer que digamos que Deus nos abandonou, oramos e não vemos resultados, mas na verdade o que está em falta é um sacrifício preciso. Continuar no 4º capítulo. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.